Caros irmãos, que a paz de Jesus possa estar em nossos corações, nos cabe fazer o fechamento da terceira parte do Livro dos Espíritos, no tocante à lei de justiça, amor e caridade. Na realidade, essa lei nos traz, de fato, a segunda revelação trazida por Jesus, nos convidando ao amor ao nosso próximo. Pretendemos tratar desse tema fazendo uma abordagem inicial sobre virtude e virtudes. Muito se falou aqui ao longo do dia de ética, de moral. Vamos dar um passeio por alguns conceitos e também uma visão histórica. E por último, tentaremos fechar as ideias na lei de justiça, amor e caridade. Iniciamos então com conceitos de virtude e virtudes. A virtude pode ser entendida de forma primitiva como força, como disposição firme e habitual para a prática do bem. Esse termo, bem e mal, foi usado hoje por diversos oradores. Mas podemos ainda designar virtude como a excelência própria de alguma coisa, como qualidade, como valor agregado. No Evangelho segundo o Espiritismo, temos que a virtude é o mais alto grau. A virtude no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem, quer como indivíduo, quer como espécie, quer pessoalmente ou mesmo coletivamente. No contexto histórico, Sócrates colocava a virtude como o bem que convém à natureza humana. Platão dividiu a virtude em 4 categorias, que ele chamou de virtudes cardeais. São assim chamadas porque estão no centro das demais virtudes. Entre elas, a sabedoria ou a prudência, que é como o homem deve se comportar diante das coisas que não conhece, a fortaleza, a temperança ou equilíbrio e a justiça, que faz parte do nosso tema. Já Aristóteles colocava a virtude como um hábito. Portanto, era alguma coisa que se adquiria através da experiência, da vivência, da busca incessante por melhorar-se e, portanto, era consequência do costume. O cristianismo nos trouxe uma outra visão de virtude. Através de Santo Agostinho e através de Tomás de Aquino, a virtude passou a ser definida a partir da relação com Deus e não mais com a coletividade ou com as outras pessoas. Deus passou a ser considerado, então, como o único mediador entre os indivíduos. Àquelas 4 virtudes cardeais, o cristianismo acrescentou mais 3, que foram chamadas de virtudes teologais ou infusas. São chamadas de infusas porque são infundidas por Deus no homem, derramadas dentro do coração do homem, e, portanto, não são fruto do hábito ou da experiência. Falemos um pouco sobre ética e sobre moral. Podemos dizer que a terceira parte do Livro dos Espíritos é o código de ética segundo o Espiritismo. A ética é a ciência da moral. A ética está relacionada
com a busca do bem, do bem-estar. A finalidade da ética é o bem em si. Os antigos filósofos baseavam a sua ética na essência humana, considerando que os homens aspiravam ao bem, aspiravam à sua evolução a partir do conhecimento de si mesmo. A necessidade de atingir a perfeição dependia da capacidade do homem de conhecer-se, de buscar o bem-estar em todas as suas relações. A base dessa ética chamada essencialista, porque é o homem na busca da sua essência, partia da premissa que o homem deveria sempre agir em conformidade com a razão, deveria sempre agir em conformidade com a natureza, a sua natureza individual, e deveria levar em consideração a sua conduta pessoal e a sua relação com a coletividade, dentro de um princípio de ética individual e de um princípio de política na sua relação com a comunidade. Se nós analisarmos agora a posição do Espiritismo trazida pelo Livro dos Espíritos em relação à ética, nós vamos ver que essa palavra não aparece lá, mas aparece a palavra moral. Como a ética é a ciência da moral, toda moral se acha consubstanciada naquela lei que busca o bem, na lei de justiça, amor e caridade. Nós vamos encontrar na questão 629 do Livro dos Espíritos sobre a pergunta é: o que seria a moral? A moral é a regra do bem proceder, isso é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Na questão 630, os Espíritos respondem: o bem é tudo o que é conforme à lei de Deus, o mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Aí está toda a ética, toda a moral, ligada ao que a gente chama a lei de Deus. E onde entra a lei de justiça, amor e caridade? Porque a lei de Deus, no Livro dos Espíritos, é a lei divina ou natural. Qual a relação da lei divina ou natural com aquela revelação de Jesus que nos convidava a amar ao próximo como a nós próprios e amar a Deus sobre todas as coisas, incluindo aí toda a verdade, todos os profetas, né? Se nos reportarmos à lei natural, vamos ver que a lei natural é a lei de Deus e é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve ser feito e o que não deve ser feito. E ele só é feliz quando se aproxima dessa lei e, portanto, toda vez que se afasta dessa lei, torna-se infeliz. Perguntado onde estaria essa lei natural, ou se o homem teria noção dela, foi respondido que essa lei está escrita na consciência do homem. Isso significa que todos nós trazemos, mesmo que criados simples e ignorantes, trazemos essa lei dentro de nós. Uma consequência disso é a própria percepção da justiça. A noção de justiça é uma noção natural, todos nós trazemos. Mas essa justiça, ela, por mais que se desenvolva com a evolução espiritual, ela não nasce com essa evolução espiritual. Ela foi infusa.
ela foi colocada naturalmente em todos nós. Tanto é que os mais simples de nós reagem sempre diante daquilo que se considera uma injustiça. E qual a relação entre essa lei de amor, justiça e caridade com a lei natural? Aqui é um aspecto importante, porque a lei de amor, justiça e caridade fala da relação entre os homens. E a lei divina e natural fala das criaturas de Deus, de tudo aquilo que foi criado. Tentando resumir a lei de justiça e caridade, nos versículos de Mateus, temos ali: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes 2 mandamentos. Nessa lei, podemos observar algumas virtudes. Ao amar a Deus sobre todas as coisas, existe a virtude da humildade, em que não nos consideramos, não podemos nos considerar melhores do que ninguém. Deus é causa, é o Criador, nós somos consequência, somos criaturas. Somos muito pequenos diante da infinidade do nosso universo e, portanto, nada somos e tudo somos, porque somos criaturas de Deus. A humildade é uma das virtudes que está colocada nessa lei. Também a justiça está colocada nessa lei, uma vez que, sendo iguais perante Deus, devemos nos respeitar uns aos outros. E o amor como dinamizador dessa relação, projetando os nossos sentimentos nas necessidades do nosso semelhante, saindo ali então a noção de caridade ou amor em ação. Qual é a relação dessa lei com a lei natural, a lei divina? Porque começamos a estudar a terceira parte pela lei divina. E só lá no capítulo 11 aparece a lei de justiça, amor e caridade. E aí ficamos a perguntar, não são a mesma coisa? Com certeza a divisão da lei natural, segundo as outras leis, é uma divisão didática. Estamos falando sempre da mesma coisa. São aspectos, são filtros que fazemos na lei natural, segundo alguns aspectos necessários para que o homem entenda qual deve ser a sua conduta na relação com o mundo. Então faz-se uma pergunta no Livro dos Espíritos, se essa lei de Deus se acha contida no preceito de amor ao próximo ensinado por Jesus. E os Espíritos respondem que certamente. Só que esse preceito, embora encerre todos os deveres dos homens para com os outros, ela é curta, porque a lei divina, ela é mais ampla. E quando falamos amor ao próximo, muitas vezes não percebemos que em torno de nós temos toda a criação de Deus, todo tipo de criaturas. E esse próximo quase sempre é visto como um ser semelhante a nós, um homem, uma pessoa. Né? Então, é preciso perceber que a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida. E o preceito de amor, justiça e caridade abrange a relação dos homens entre si. Quando se falou hoje aqui da Gaia, da deusa Terra, entendida como um ser vivo, com tudo que ela contém, com todas as espécies, com todo o meio ambiente necessário à vida do homem, estamos falando da lei natural. Então, esse preceito, ele diz respeito apenas à relação do homem para com o homem. Mas se nós expandirmos a nossa percepção, podemos considerar como próximo
tudo aquilo que provém de Deus, portanto, todas as suas criaturas, animadas e inanimadas. Vamos dividir, então, essa lei de justiça, amor e caridade naquelas 3 palavrinhas. Falemos um pouco de justiça. A justiça, de acordo com a questão 875 do Livro dos Espíritos, consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Essa questão de direitos pode ser vista sob 2 aspectos. Os chamados direitos naturais, aqueles que nós todos temos, e daí podemos dizer que esses direitos naturais, eles são imutáveis, são iguais para todos nós, independem de época ou de cultura, são estabelecidos pela lei natural, tais como o direito à vida, o direito ao trabalho, o direito a um meio ambiente saudável e, portanto, esses direitos estão escritos na consciência do homem. Mas existem outros direitos, chamados direitos adquiridos, e que são mutáveis, dependem de cultura, dependem de época, são estabelecidos pelas leis dos homens, pelos códigos terrenos, tais como o direito de propriedade, são regulados pelas relações sociais e, portanto, estão escritos nos códigos humanos. É claro que, na medida que a humanidade avança, esses códigos humanos se aproximam dos códigos divinos. Quando falamos nos direitos humanos, nos direitos da mulher, nos direitos do idoso, nos direitos da criança, no direito ao meio ambiente saudável, estamos nos aproximando daquilo que a lei divina ou natural nos impõe. Será que esses direitos têm limites? Qual é o limite dessa justiça? Vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, na questão 878, que o limite do direito de cada um é aquele que ele reconhece ao seu semelhante em idênticas circunstâncias e reciprocamente. Interessante essa colocação, porque ao invés de eu defender os meus direitos, eu devo começar defendendo os direitos do outro. Só terei direitos na medida em que conceder esses direitos ao meu semelhante. Como o homem vive em sociedade, é um ser gregário, essa noção de justiça se faz necessária, porque o direito o que o nosso semelhante faz jus, né, passa a ser uma relação natural. Precisamos respeitar-nos uns aos outros, porque vivemos em constante relação. Mas esses direitos, obviamente, impõem deveres, porque aquele que deve respeitar o outro deve cumprir com alguns preceitos. Então podemos dizer que se temos direitos na nossa vida em sociedade, a implicação é que temos deveres a cumprir. A outra questão que se faz é o que seria o homem que consegue praticar essa justiça em toda a sua pureza, né? E na questão 879 do Livro dos Espíritos, encontramos que o homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza teria o caráter do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Interessante então notar que a justiça, como valor que se desenvolve na medida que o homem evolui, implica nesse sentimento de amor, que é um sentimento interior, e implica na materialização desse sentimento, que é um comportamento, é a exteriorização desse sentimento através da caridade. Daí a noção de justiça envolver a noção de amor e caridade. Falemos um pouco sobre o amor.
Amor é um sentimento que predispõe o homem a desejar o bem do outro. Então o amor é uma predisposição, é um impulso que ele tem. Mas esse amor pode ficar apenas no sentimento, né? Aquela história que eu não faço mal a ninguém, né? Mas também não faço bem, ou pode se transformar em ação, né? Encontramos na questão 889 do Livro dos Espíritos as palavras de Vicente de Paulo, nos dizendo assim: amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. E por aí vai a resposta dele, né? Podemos, então, considerar, do ponto de vista do amor, pela lei de justiça, amor e caridade, não só aquele amor entre duas criaturas da mesma família, ou entre seres que se afinizam, mas uma visão de desprendimento do homem em relação ao outro, né, que nós chamamos de amor incondicional. Esse amor incondicional engloba o amor aos nossos inimigos e engloba o amor a todas as criaturas de Deus. Um sentimento de misericórdia, de perdão, de indulgência, de retribuir o mal com o bem e de respeitar a tudo aquilo que diz respeito à lei divina, o natural, todas as criaturas de Deus, né? E também o ponto de vista do amor filial. Quando falamos ali em amar os nossos inimigos, a justiça de Deus funciona de maneira que nós vamos aprender a amar os nossos inimigos, querendo ou não querendo. E muitas vezes esses inimigos, esses desafetos, são colocados dentro da mesma família. E pelos laços consanguíneos, né, essas relações se expandem. E onde havia conflito anteriormente, eis que essa relação, ao se expandir, os conflitos anteriores desaparecem. E o amor surge como uma nova era para esses corações que muitas vezes se desentenderam em vidas anteriores. Então o amor de uma mãe pelo filho reforça esses laços, reforça essa afinidade entre as criaturas e ultrapassa a questão instintiva de mãe e filho, porque leva muitas vezes à necessidade de abnegação de ambas as partes. Por último, vamos falar da caridade. E a questão que se faz é: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Na questão 886, que temos uma resposta longa, o verdadeiro sentido da palavra caridade é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Portanto, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais, nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque da indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados. Ainda na questão 886, os comentários, são que o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo bem que lhe seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Nos reportando as palavras de São Vicente de Paulo, contido na questão 888, só uma parte da resposta, São Vicente de Paulo nos coloca que a verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola, está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Lembrai-vos também de que aos olhos de Deus a ostentação tira o mérito ao benefício. Disse Jesus:
ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Por essa forma, ele vos ensinou a não tisnardes a caridade com o orgulho. Fiquei eu preocupado de como eu ligaria justiça, amor e caridade, porque a lei de justiça é lei de amor e lei de caridade. E comecei a perceber que existe um dinamismo nessa relação entre justiça, amor e caridade, que poderíamos representar assim: a justiça como um valor, o respeito aos direitos do próximo sendo desenvolvido através da evolução espiritual, seja direitos naturais ou direitos adquiridos. O amor como predisposição de querer bem ao próximo, portanto, um sentimento, seja isso amor incondicional ou amor materno e filial. E a caridade seria a manifestação, seria um comportamento, a exteriorização desse amor, seja ela caridade material ou caridade moral. Podíamos então colocar ali no coração do homem a necessidade de fazer com que o amor impulsione as ações do homem na sua ética, na sua evolução, fazendo com que justiça, amor e caridade possam, de forma dinâmica, permear a conduta humana como valor, como sentimento e como ação. Se pensarmos dessa forma, podemos dizer que a lei de justiça, amor e caridade engloba todas as virtudes, toda a ética e toda a moral. Para encerrarmos a nossa pequena participação, queríamos nos reportar a palestra do Altivo de manhã, em que ele nos falou de misericórdia e justiça, tirando um trecho do livro Instante da Vida, do irmão X, em que está escrito: a lei realmente é disciplina de misericórdia e justiça, mas com uma diferença. Para os ignorantes do dever, a justiça chega pelo alvará da misericórdia. Mas para as criaturas conscientes das próprias obrigações, a misericórdia chega pelo cárcere da justiça. E as nossas palavras finais estão nas bem-aventuranças de Jesus, e que, na minha forma de perceber, é a que engloba todas as demais. Quando Jesus diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Porque essa é a nossa realidade. Tudo que fazemos, estamos mergulhados na lei de justiça, amor e caridade. Portanto, todos nós estamos fartos de justiça. Muita paz para todos nós.